Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 12 dias aqui em busca do nosso propósito de vida, né, através da leitura do Rick Warren. E, inclusive, eu queria encorajar muito vocês a focarem na leitura desse livro, porque a exemplo do capítulo de hoje, nossa, para mim foi um capítulo assim muito profundo, bem intenso, que me fez refletir assim diversas coisas. E claro, né, vou compartilhar aqui um pouquinho para você, inclusive, né, de uma forma bem espontânea. Eu fiz algumas anotações, inclusive para, né, direcionar o meu pensamento, mas com certeza eu não vou conseguir exprimir tudo o que eu refleti sobre a leitura desse texto, mas eu tenho certeza que, de acordo com a leitura de cada um de vocês, né, isso vai refletir em vocês de maneiras diversificadas, inclusive aquela forma assim que no nosso coração faz sentido, né? Então, durante a leitura do texto, muitas coisas eu fui entendendo assim, coisas em mim que precisam ser lapidadas, e eu tenho certeza, então, que a leitura individual de cada um vai conduzindo esse nosso processo de transformação guiado pelo Pai, né? A gente continua falando sobre essa necessidade de desenvolver uma amizade com Deus, né? Que tá lá disponível para ser o nosso melhor amigo. Inclusive, uma das coisas que eu li que foi muito lindo, assim, é que diz assim: Deus está procurando pelos seus filhos. E esse foi o grande propósito de Jesus na Terra, né? E aí me veio aquela sensação, assim, de uma mãe. Vocês já tiveram essa sensação? Eu já tive, de, sei lá, em um segundo eu não identificar onde estava uma das minhas filhas e eu ficar assim, né, louquinha, olhando ao redor para ver onde ela estava. E é uma sensação muito angustiante, você tá longe de um filho, né? Você não ter ele ali diante do seu olhar. Ficar pensando, né, os perigos, as injustiças, as coisas que a pessoa pode estar sujeita. E me deu muito essa sensação, na hora que eu li esse pedacinho do livro, né, de que Jesus veio para nos encontrar. E quantas vezes a gente se desconecta, né, se desconcentra desse amor e do intuito de Jesus para nós. Ele está aqui à disposição da nossa amizade e muitas vezes a gente demora, né, de se reconhecer como filho. Então ele veio, ele deixou um monte de ensinamentos e está aqui à disposição, mas não só à disposição, ele está nos procurando, ele anseia, né, por encontrar os seus filhos. Então isso é muito forte para mim, do quanto ele quer ser nosso amigo, né? Do quanto a amizade dele para conosco é muito valiosa e depende de nós, né? Aqui diz, essa amizade, para ser desenvolvida, ela precisa depender de uma escolha nossa, de um compromisso, desse interesse, de sede de Deus, né? E eu tenho certeza que se essa palavra chegou até vocês é porque de alguma forma vocês têm esse interesse mútuo. E essa amizade se desenvolve justamente nessa reciprocidade. Deus também diz assim, né? Quanto mais eu te conhecer, mais você vai me conhecer. Quanto mais minha amiga você for, mais seu amigo eu serei. Essa reciprocidade, ela está demonstrada em outras passagens da Bíblia. Então, realmente, esse capítulo é muito denso. Leiam lá, porque tenho certeza que vocês vão capturar muitos ensinamentos, muitos códigos a partir desse capítulo. Indo para uma parte mais prática, assim, né? Então, Deus diz assim: você está tão perto de Deus quanto deseja estar. Então, fala sobre essa intencionalidade, né? Para você desenvolver uma amizade, tem que haver esse interesse, tem que partir de você essa necessidade de estar próximo. E ele só pede sinceridade,
né? Ele não pede perfeição. Muitas vezes a gente evita, né, talvez essa amizade, nos sentindo não dignos dessa amizade. Mas Deus diz assim: eu não quero você perfeito, eu quero você muito sincero. E eu achei muito legal também que é dito que na, na palavra de Salmos, né? Se você lê Salmos, você vê a grande intensidade que Davi e os outros salmistas falam sobre as suas emoções. Então, em Salmos, a gente pode categorizar uma infinidade de emoções lá. E o que que isso quer dizer? Que quando essas pessoas estavam se relacionando com Deus, elas estavam rasgando o verbo, estavam dizendo realmente para Deus como elas se sentem. E se você ler qualquer salmo, você vai ver que é tudo muito intenso, né? Da raiva, da tristeza, a alegria, né? Fala sobre essa intensidade na relação com Deus. Então, olhando a palavra de Salmos, a gente consegue perceber que, antes de tudo, a gente precisa aceitar esses nossos sentimentos. Às vezes a gente diz assim: ai, nossa, eu tô muito raivosa, né? Raiva não é um sentimento bom. Então, eu não posso sentir raiva diante de Deus, eu não posso questionar Deus se eu tô ah, um pouco frustrada por aquilo que eu rezei e não alcancei, enfim. E ele diz assim: não, eu quero a sua sinceridade, eu quero que você seja transparente. E isso é visto, inclusive reclamações, frustrações, medos, né? Os amigos de Deus sempre falaram das suas emoções de uma maneira muito transparente. E não só sobre as suas emoções, mas as emoções que estão relacionadas com a nossa amizade com Deus. Então, quando você quer ter uma amizade sincera, transparente, você também diz para um amigo: olha, aquilo que você fez me magoou, eu não achei justo, eu estou me sentindo assim diante de você. E a sua amizade será medida também à medida que o seu amigo compreende, recebe essas emoções, trata elas com dignidade. E quer amigo mais digno para nos abraçar e nos acolher quanto Deus, né? Com certeza ele será muito mais apto a acolher isso do que qualquer amigo que a gente tem hoje, né? Muitas vezes a gente investe de forma errada, inclusive nas amizades, né? E Jesus diz assim: eu te conheço pelo nome, né? Então ele conhece os nossos sentimentos, mesmo que a gente não expresse para ele. Mas quando eu expresso, quando eu falo com essa transparência, quando eu coloco para fora, inclusive as minhas frustrações, minhas indignações, minha raiva, minha incompreensão para diante de Deus, só Ele é capaz de entender, né, esse nosso sentimento. E Jesus, né, demonstrou essa lealdade diante de discípulos, de profetas que vivenciaram isso na vida deles, inclusive o povo de Israel, né, quando foi castigado por não estar seguindo os pedidos de Deus, ele dizia, né, assim, é, vocês vão passar por isso, mas vocês vão superar porque eu te amo, né? Então, um amigo sincero, ele também não fala as coisas assim para agradar somente, né? Ele quer ver a nossa transformação, ele quer o melhor para nós, então ele vai dizer com sinceridade, mesmo que nos doa. Outra alusão que eu achei bem interessante falava sobre a paixão, né? Que a paixão nos faz lutar e, em geral, é um sentimento que traz muitos sofrimentos, né? Vamos pensar aí em primeiras paixões. Muito frequentemente elas vêm um tanto quanto conturbadas, né? Mas Deus diz assim, que esse sofrimento é um apelo de um Deus amoroso por nós, né? Ele quer mostrar o nosso valor, ele quer trazer para nós essa afirmação de que
À medida que a gente é amigo dele, ele entende os nossos sentimentos, ele entende o que a gente está passando e nós também fazemos isso com a mesma intensidade, ele vai fazer de um tudo por nós, né? E isso também é exprimido através da palavra, quando você vê, né, a vida das pessoas dessas passagens na Bíblia e percebe que todos aqueles sentimentos envolveram um grande propósito de Deus para elas, né? Mostra a fidelidade, né, de Deus para amizade com seus filhos. E quanto mais íntimo a gente fica de Deus, mais as prioridades dele também viram as nossas prioridades, né? E então, o que entristece Deus passa a nos entristecer, o que alegra Deus passa a nos alegrar, e assim a gente vive uma vida mais próxima, com mais sincronicidade, né? Com mais concordância entre as coisas. E isso nos leva a esse caminho de obediência, que não é uma obediência por obrigação, mas é uma obediência por amor. Deus diz assim: cumpre com os meus mandamentos e permanece no meu amor. Assim a minha alegria estará contigo. É uma coisa que ao mesmo tempo exige de nós, né? Essa cumplicidade, essa constância, né? Mas ao mesmo tempo é tão simples seguir os mandamentos e permanecer no amor de Deus, né? Não é muito o que ele exige de nós. Às vezes, alguns amigos exigem muito mais, né? A gente estava falando sobre relacionamentos que são abusivos, né? Quantas circunstâncias que eu já presenciei de amizades ou relacionamentos que distorcem, inclusive, a identidade das outras pessoas, né? Que exigem que a gente seja alguém que a gente não é. E se Deus nos criou e colocou dentro de nós, né, toda a nossa essência, nossos dons, nossas habilidades, Ele só quer que o plano dele seja cumprido, que a gente seja quem a gente é, que a gente seja aquilo e faça, né, aquilo que Ele desejou para nós. Então, um caminho de intimidade com Deus envolve a gente expressar a nossa própria identidade, ser quem nós realmente somos. Ele não vai desejar que a gente seja desfigurado, né? Ele quer que a gente seja transformado, que a nossa essência apareça. Inclusive, ele diz que, seguindo os mandamentos, permanecendo no amor dele, a gente também passa a valorizar as outras pessoas da mesma forma como ele nos valoriza. E assim, é um ciclo muito grande que se estabelece de inclusive outros filhos serem encontrados, né? Quais são as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que expressam o nosso amor de Deus perante as outras pessoas, né? E isso também é uma forma da gente demonstrar a nossa amizade, a nossa confiança e a intimidade que a gente tem no amor dele. Então, nossa, gente, para mim realmente a leitura do dia de hoje me fez refletir profundamente. Eu identifiquei muitas coisas que eu preciso evoluir com relação a isso e estou muito feliz de, mesmo em toda a minha dúvida, né, em todo esse processo que envolve a gente se transformar, eu fico muito honrada de compartilhar esse processo aqui com vocês, porque se todos esses pontos de interrogação, né, e se tudo isso refletir em vocês, a quantidade de reflexões e de aprimoramentos que isso desperta em mim, eu sinto que tenho feito pequenas coisas em busca da amizade de Deus e que assim seja para cada um de nós. Permaneçamos firmes e alegres com essa oportunidade. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Um grande beijo, Simone.